Muito bem, agora são 6 horas em ponto, 6 em ponto. A gente começa, abre o Correio manhã de hoje, dizendo que foi bala, meu filho, foi bala com força aqui em João Pessoa. Infelizmente, 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. Os crimes aconteceram em Cabedelo e também no bairro do Bessa. Em um dos casos, as vítimas eram irmãos gêmeos e estavam bebendo juntos em uma conveniência quando houve esse ataque a tiros. Um deles acabou morrendo. Morreu na hora. O outro ferido foi levado para o hospital. A reportagem é do Lucas Macieira, agora na tela. Rua Presidente Washington Luiz, bairro do Bessa. Uma das principais vias da região, movimentada mesmo à noite, mas nem isso inibiu a ação de criminosos para cometer mais um homicídio em João Pessoa. Era por volta das 6h30 da noite quando 2 homens numa moto assassinaram Cristiano Urbini, de 34 anos. Ele estava em frente a essa conveniência aqui no bairro do Bessa, bebendo ao lado do seu irmão gêmeo. Foi quando o garupa da moto desceu e efetuou vários disparos. Cristiano morreu na hora. O irmão gêmeo dele conseguiu fugir. Um funcionário da conveniência foi baleado. Celso, testando o áudio, 1, 2, 3, ok? Atenção, edição sonora com o delegado Diego Garcia. Delegado, quais foram as informações que o senhor conseguiu colher nesse primeiro momento? A gente consegue precisar número de disparos também a qual essa vítima foi morta? Boa noite. Boa noite. As vítimas se tratam de 2 irmãos gêmeos. Eles estavam consumindo bebida alcoólica aqui na lateral dessa conveniência, quando 2 indivíduos chegaram em uma motocicleta de cor preta, tendo carona descido e logo efetuado disparos contra os mesmos. Uma vítima foi atingida fatalmente por cerca de 2 disparos e a outra vítima não foi alvejada, né, que é justamente um desses 2 irmãos. Ainda foi atingido um trabalhador dessa conveniência, felizmente de raspão esse tiro, estando ele no hospital de trauma, sendo socorrido, e a investigação agora segue para tentar descobrir quem são essas pessoas que cometeram esse crime. Realmente, pelas imagens, né, que se tem aqui das câmeras de segurança, realmente aparenta ser uma execução, né? Não foi uma tentativa de assalto, nem nada do tipo. Quais são as linhas de investigação a respeito da motivação desse crime? Uma clara execução e tentativa de execução, respectivamente contra a vítima fatal e a vítima sobrevivente. Motivação a gente ainda não pode afirmar. Segundo o irmão sobrevivente, ele não tem qualquer envolvimento com o crime, mas, como eu disse, isso precisa ser melhor apurado. E o que a gente sabe é que essa área aqui, entre Cabedelo e João Pessoa, vamos dizer assim, está sendo alvo de uma guerra de facções aqui na localidade e possivelmente esse crime de hoje decorra justamente dessa guerra. Uma moto com as mesmas características da que foi utilizada pelos suspeitos também foi apreendida. Uma comunidade aqui próximo, né, na comunidade de São Luís, foi localizada essa moto com indícios de que tenha sido abandonada. E que as características da moto que fez aqui, que os elementos que fizeram a ação aqui, batem com as características dessa moto. Testemunhas também informam que teria sido essa moto que foi usada na fuga dos 2 acusados. Então, ao passar essas informações para o delegado que se encontra aqui no local, o mesmo achou por bem fazer o recolhimento da moto, para aí ser feita uma perícia e verificar se realmente procede a participação, o uso dessa motocicleta nesse fato criminoso. Do outro lado da BR-230, a pouco mais de 800 metros do homicídio do Bessa e cerca de 2 horas depois, um outro assassinato registrado também envolvendo irmãos. Dessa vez na cidade vizinha, Cabedelo, bairro Renascer. A vítima foi identificada como Célio. O calçado largado na rua próximo às marcas de sangue são do irmão dele, César Cosme, que também foi baleado, mas conseguiu fugir e pedir ajuda. Ele, juntamente com esse irmão, estão hospedados numa casa do bairro de Jacaré e hoje, ao saírem dessa casa, foram abordados por alguns indivíduos que começaram a indagar se os mesmos eram integrantes de uma facção criminosa rival. Eles negaram, todavia foram trazidos aqui para esse local. Esses indivíduos então começaram a atirar contra os mesmos, alvejando esse irmão aqui fatalmente. E esse indivíduo sobrevivente conseguiu
correr até a BR-230, foi socorrido por uma viatura do SAMU. É mais um crime decorrente dessa guerra de facções que atinge aqui a cidade de Cabedelo e a adjacência de João Pessoa. E a gente investiga agora se de fato essa vítima que veio a óbito aqui no local, bem como seu irmão que está socorrido no hospital de trauma, são integrantes de facção criminosa, para estabelecermos aí a motivação desse crime. Eles são da cidade de Guarabira e alegam ter vindo até Cabedelo atraídos por uma oportunidade de trabalho. Ele, no caso, informou que foi contratado para trabalhar fazendo móveis aqui para uma pessoa que os contratou. Mas, como eu disse, tudo em fase preliminar, de investigação, os que as pessoas falam é levado em consideração, mas a gente só prova depois de uma apuração mais exata. De acordo com a Polícia Civil, apesar da proximidade, até o momento não há relação entre as mortes. Mas facções criminosas podem estar diretamente envolvidas nos dois casos. Há indícios de que um desses indivíduos possa já ter respondido algum crime, estando respondendo perante a cadeia pública de uma cidade do interior, mas tudo em fase ainda preliminar, de levantamentos que precisam ser melhores elaborados. A informação é que, no caso do Bessa, os irmãos gêmeos tentaram matar os dois. A intenção dos criminosos, dos atiradores, era matar os irmãos gêmeos. Do outro lado, atravessando a rodovia, os caras foram torturados. E mesmo dizendo que não tinham envolvimento, estou falando do caso de Cabedelo, mesmo dizendo que não tinha envolvimento nenhum com a criminalidade, que não era de facção rival, nada disso, eles saíram de Guarabira, do Brejo, para buscar emprego em Cabedelo. Eles foram atraídos, vir para cá, para a região metropolitana, para conseguir um emprego, atraídos por um emprego. E aqui foram levados, torturados e depois baleados. Um acabou morrendo, o outro escapou, conseguiu socorro e está internado. Ainda nessa edição a gente atualiza o estado de saúde, inclusive, desse homem, desse rapaz. Facções criminosas, tocando o terror, disputa por território que acaba provocando essa guerra. A polícia ainda investiga também para saber se esses dois casos têm alguma relação. Embora um tenha acontecido no Bessa e outro no bairro Renascer, em Cabedelo, numa diferença de 2 horas entre um crime e outro, a polícia ainda investiga para saber se esses crimes têm alguma relação. Como eu falei, ainda nessa edição a gente volta para falar desse caso e para atualizar, inclusive, o estado de saúde das 2 pessoas que foram baleadas e foram levadas para o hospital.